Olá pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma live do projeto Debra Talks, da Debra Brasil, e com muita satisfação e felicidade, ainda mais esta semana, que é a nossa semana especial do Vira e do Avesso. É com muito prazer que a gente, em inspiração, trabalha o ano inteiro, mas é claro que essa semana nós temos que aumentar ainda mais a nossa nossas dificuldades, mas é muito importante a gente sensibilizar a sociedade como um todo. Nossos convidados hoje são Ei, Roberta, tudo bem? Ei, agora tô te... Olá, Ótimo, tudo boa bem, noite. Leandro? Boa Áudio e noite. vídeo super bom, tô te escutando super bem. Deu uma travadinha aí. Deu uma travadinha aí, Roberta. Mas vamos lá. Muita live, muito horário. Vamos esperar daqui a pouco a nossa outra convidada. Hoje nós vamos falar um pouco com a Roberta, vamos falar com a Ana Carolina também. Vai ser uma live super especial, porque é um assunto que a gente recebeu muita demanda, a gente recebeu muita pergunta, a gente recebeu muita informação. Deixa eu chamá-la. Ei, Roberta. Oi, Leandro. Esse é o Ei. problema da minha internet aqui. Boa Pois é, noite. boa noite. Ela tá travando, né? Agora de novo. Travou. Agora tá ótimo. Acho que agora tá. A Ana também tá entrando. Ei, Ana, boa noite. Tudo bem? Oi, boa noite, tudo Joia. bom? Pois é, quando eu entrei você estava mudo, Eu? aí eu fiquei preocupada. Eu falei, Não. ai meu Deus. São essas adversidades desse mundo nosso tecnológico. A gente já está acostumado nele, já tem esses 2 anos, mas sempre que vai, a gente sempre tem um imprevisto dali, mas é assim mesmo. Acho que a gente já está bem acostumado. Exatamente. Roberta, que você está um pouco intermitente, tem hora aqui para mim. Ele fala que você está processando, então deve ser alguma questão de conexão. Ana está super bem, conexão imagem e áudio, super bem. Então eu não sei, Roberto, se alguma posição, alguma coisa aí que você possa ajustar, mas do contrário, senão fica travada. Podemos dar mais um tempinho, aproveitar, enquanto a Roberta resolve ali, Ana, a gente fazer alguns recados, que eu acho que é super importante, ainda mais essa semana, né? Nós estamos nessa semana de conscientização mundial, hoje é o Dia Mundial de Conscientização da EB, e parece que é mais um dia, mas é muito importante a gente marcar e a gente ter essas datas que são significativas, que elas são importantes para a gente que está no dia a dia na nossa causa, fazer mais do que tudo, não só fazer barulho, mas se fazer, fazer com que nossa causa seja escutada, mas mais do que isso, que a gente trabalhe para as fronteiras fora da comunidade da EB, que a gente aumente a nossa Sim. conscientização, que a gente aumente nosso processo de inclusão e de uma maneira natural, de uma maneira onde as pessoas hoje têm muito desconhecimento ainda, é normal, mas cabe a gente também a informar e cabe a gente nessas datas divulgar e divulgar cada dia mais. Então, é um mês super especial. A gente tem feito um movimento muito grande para trabalhar durante o ano todo essa divulgação, não só no mês de outubro, mas o mês de outubro é um mês especial. A gente não tem como não reforçar toda essa mensagem. Então, eu acho que o PCDT ele veio, essa sopa de letrinha aí, que todo mundo fica nessa curiosidade, saber o que que é, como é que é, Roberta, tá ótimo agora.
Então, nós fizemos na semana passada, anterior, nós fizemos um bate-papo sobre o PCDT, e aonde a gente falou um pouco do processo técnico, o processo das pessoas que são mais envolvidas nessa questão técnica, a questão de informações para construção, evidências. A gente bateu um papo super legal com a doutora Janine, doutora Maria Helena, e hoje a gente tem esse episódio número 2, até porque vocês participaram diretamente e com esses olhos que a gente sempre traz, né? A Ana fala muito bem disso, nada sem nós. Não dá para ficar discutindo qualquer coisa onde o paciente não tenha que ter o ponto de vista, não tenha que levar a informação, principalmente de uma maneira organizada, né, Ana? Às vezes isso é muito importante. E Roberta, além de participar, presidenta, você vai ter a oportunidade de apresentar um pouco para quem ainda não conhece. A Roberta quase não é conhecida, né, Roberta? Então você e Ana já são figurinhas que todo mundo conhece. Mas é fundamental com que a gente sente e traga esse ponto de vista do PCDT do dia a dia, nosso, das pessoas que vivem na ponta, das pessoas que estão ou nas associações, nas famílias, nas pessoas com EB. Então, acho que o bate-papo hoje, ele tem uma expectativa muito grande da gente estar falando um pouco, não mais só do lado técnico do processo, mas e agora? Essa sopa de letrinha está no nosso dia a dia, está na nossa vida. Como é que a gente faz com isso? Vou sair correndo, vou rasgar, vou apagar? Não. Como é que a gente faz para trabalhar isso de uma maneira super legal? Buenas noches a nossos amigos de Debra México. Estão também presentes na nossa live. Muito gusto. Então, eu acho que é muito interessante. Hoje a gente está rompendo fronteira, hein? Eu acho que é muito legal, nessa sopa de letrinha, a gente fazer o seguinte. O que isso traz ao nosso dia a dia? Então, hoje a gente vai fazer um bate-papo super objetivo, super rápido. Quem tiver dúvida, manda suas perguntas. Mas vamos começar, Roberto e Ana, começar pelo começo. Toda live que a gente tem do Debra Talks, a gente começa dizendo qual que é o seu envolvimento com a EB. Apresente, fala pra gente um pouquinho e pra gente dar sequência no processo. Então eu deixo com cada uma de vocês, não tem ordem, fiquem super à vontade pra gente começar. Não tem hora. Ana, você quer começar? Pode ir. Então vai, Roberto. Tá bom. Então, eu sou mãe da Tawane, que tem 26 anos, que tem epidermólise bulhosa distrófica recessiva. Há cerca de 5 anos nós fundamos uma associação aqui no Paraná, né, a PAPEB. Então nós e mais outras 2 famílias nos unimos e fundamos a associação aqui no Paraná. Né? Quanto então, tempo, Roberto? Cerca de aproximadamente Ótimo. 5 anos, em fevereiro agora completa, né? E então nós iniciamos sabendo da existência de cerca de 10 famílias aqui no Paraná e hoje a gente tem cerca de 60 famílias que acompanhamos, né? Legal. Então o movimento da divulgação e do próprio acesso que as redes sociais hoje também favorecem tem nos possibilitado descobrir, né, pessoas que têm a EB, que por vezes não tinham diagnóstico, outras que tinham, mas não tinham referências também, né, aqui no Paraná e nem no Brasil ainda, de um grupo que pudesse se identificar, buscar orientações, né? Então acho que o papel enquanto associação, né, eu estou falando da associação nesse sentido também de uma referência, assim como a Debra e cada associação regional, né? A Associação de Brasília é muito mais antiga que a nossa, né? A da Bahia, são as primeiras, enfim, aqui no Brasil, e trouxeram possibilidades de, ao ter um grupo que se identifica com as mesmas questões, com as mesmas demandas, se une, né? Em busca de melhores condições. E aí entra o assunto do PCDT, né, como um protocolo que vem trazer uma nova possibilidade para que a gente tenha realmente direcionamentos, né, nos postos de saúde, pelo SUS, para todas as pessoas com EB no Brasil. Né? Não sei se é melhor a Ana apresentar primeiro, para depois a gente entrar mais no detalhe da importância do PCDT. Ô, Ana, você que está começando agora nesse mundo da EB, que tem pouco tempo aí, já está como estagiária aí na Debra Internacional. Conta pra gente um pouquinho quem é a Ana, como é que é o seu envolvimento. Fala com a gente um pouquinho, para quem não conhece. Pois eu já sou velha guarda da EB, né? Eu já brinco que eu sou a velha guarda.
Daqui a pouco eu vou estar desfilando no carro alegórico. A velha guarda da EB. Ih, sou eu lá. Bem, para quem não me conhece, eu sou Ana Carolina, eu tenho 38 anos, tenho EB disfórica recessiva, então esse é o meu envolvimento com a EB desde sempre. E muito cedo, né, eu comecei a ter acesso a pouquíssima literatura que chegava até nós aqui no Brasil, porque quando eu nasci lá na década de 80 não existia literatura nenhuma em português sobre EB, isso era muito complicado. E então eu comecei muito cedo a me envolver, porque os poucos artigos científicos que alguma médica minha ia no exterior, ia em algum congresso, olha, consegui encontrar isso sobre EB, e trazia para a gente e a gente devorava, claro, né, aquilo. Era o máximo. Quando você tinha ali 10 páginas falando de EB, era o supra-sumo possível na década de 90, né? Pré-internet. Então, esse meu envolvimento com o mundo acadêmico foi muito cedo. Né? Eu sou formada em ciência da computação, né? Sou pós-graduada também na área, e sempre gostei muito dessa questão acadêmica, e a partir do momento que em 2015 eu tive a oportunidade de ir para o Congresso Mundial de EB lá em Londres, o mundo se abriu, né? Eu passei a ter mais contato com a Debra Internacional, e eu percebi que eles tinham porta aberta para poder ouvir as pessoas com EB e fazer com que as pessoas com EB realmente integrassem esse meio acadêmico, né? Eles utilizam muito esse princípio, né, que eu sempre gosto muito de comentar, que é o nada sobre nós sem nós. Então, que é um lema que é usado pelos movimentos das pessoas com deficiência, e que aqui no Brasil também, o movimento das pessoas raras também utiliza bastante. E a Debra Internacional, de alguma forma, já vinha seguindo isso lá em 2015. E aí, em 2017, eles fizeram uma convocação que eles queriam mais pessoas com EB que se candidatassem, né, a participar desse processo de criação de literatura científica. E eu me candidatei, comecei revisando artigos, né, antes da publicação, e eles foram vendo a minha capacidade, as minhas habilidades, o meu conhecimento. E estou em vários grupos de trabalho atualmente, e o primeiro desses artigos, né, como autora, saiu agora, finalzinho de setembro, né, que é o protocolo de fisioterapia para EB. Já mandou sua notinha para a gente divulgar? Ali já estava me cobrando. Sim, eu ainda estou devendo, tem alguma coisinha que eu estou devendo para ela, na correria dessa semana. Mas é muito legal. Eu tenho que mandar, eu ainda estou devendo alguma coisa para mandar para ela. Depois muito eu vou até olhar. Para materializar isso no dia a dia, eu falo o seguinte, Roberta, a gente, às vezes, numa praça, você vê muita obra, né? De um chafariz, de uma fonte luminosa, conjugando água. É muito legal, todo mundo vê aquilo ali. Agora, para aquilo ali sair água na hora que você abrir a torneira, tem que ter toda uma estrutura, encanamento, que é o que a gente chama de obra debaixo do asfalto. CPGs, todos esses processos de consenso, é obra debaixo do asfalto. Enquanto a gente, lá atrás, em 1990, quando a Ana se queixou de falta de informação, esse movimento começou, alguém começa a estudar, alguém começa a produzir, alguém começa a dedicar, alguém começa... E esse é o movimento que a gente tem que trabalhar. É um movimento mais difícil, que ele é mais longo, que é a educação, é a informação, e a gente descobre o tanto que isso faz diferença. A gente descobre o tanto que isso, por uma doença rara, é essencial. A informação certa na hora certa. O excesso de informação, ele às vezes atrapalha, da mesma forma que a falta. Então, esse conteúdo organizado, as pessoas às vezes recebem, Ana, um arquivo, por exemplo, um PDF num grupo de WhatsApp. A pessoa não imagina o peso que é aquele arquivo, quando às vezes a gente simplesmente dá um clique, depois eu dou uma olhada. Por trás daquilo, tem tanta ciência, tanta dedicação, e eu falo, é a parte que eu mais me interessei por essa causa, a parte que eu mais busquei. Então você imagina, você na década de 90, perdida, feliz, celebrando porque conseguiu um artigo. Há 5 anos atrás, a gente celebrava porque conseguia um tipo de informação.
que já era muito mais. Hoje a gente já celebra porque a gente já recebe no WhatsApp e fala assim, nossa, depois eu leio, às vezes até descarto. E imagina daqui a 3 anos, imagina daqui a 4, daqui a 5. Ou seja, a velocidade, isso é muito importante. Ah, mas o mundo todo está evoluindo, tá, mas proporcionalmente eu digo, e aí um pouco do privilégio de poder estar nesse dia a dia, o volume de pesquisa, o volume de estudo hoje em cima da EB é tão grande que às vezes a gente não faz noção de tudo que está acontecendo. Então, é um movimento que eu fico muito satisfeito de saber que breve teremos sempre boas notícias, sempre desenvolvimento. Então, isso é uma coisa que nos anima muito. E aí a gente chega no nosso dia a dia, porque uma coisa, Ana, você já deve ter ficado muito surpresa olhando tudo no mundo e vendo informação, divulgação, pessoas sendo tratadas e tal. E a gente sempre tem aquela pergunta, tá, mas eu tô aqui no Brasil, e aí, né? Roberta com seus associados ou amigos, famílias, que a gente sempre vê nessa angústia, né, Roberta? Fala assim, poxa, mas eu preciso, como é que eu faço e tal. E aí a gente começa a se deparar com esse movimento de uma sopa de letrinhas chamado PCDT, chamado Conitec, chamado... E essa coisa a gente fala assim, puxa, o que isso vai me atrapalhar ou vai me avacalhar? E eu acho que esse processo, se vocês me permitem, eu vou fazer um resumo super ultra rápido de como que a gente entrou nisso. E aí a gente vê aonde que a gente está no dia a dia das pessoas, que eu acho que vocês são as testemunhas principais porque participaram diretamente nesse processo. Cerca de 19, através do conhecimento da Conitec, da nossa causa, da EB, a Conitec começou um movimento para estabelecer um protocolo, para ter um atendimento da EB e a EB ser reconhecida dentro do SUS. Então a gente para pensar e fala assim, opa, então como é que isso vai funcionar? Então junta um grupo de especialistas lá em Brasília, no Ministério, e começam a estudar epidermólise. Se são quase 7.000 doenças raras catalogadas, aproximadamente, como é que a gente acha que essas pessoas que fazem parte de um grupo vão ter a pretensão de entender de EB mais do que eu, que estou aqui ou com a doença ou sou uma família disso? Então o que acontece? A Conitec convida a sociedade também para participar e colaborar. Às vezes funciona bem, às vezes não funciona bem. Então a gente conseguiu ter uma versão de um protocolo super rápido, eu digo cerca de quase 1 ano. A gente teve um protocolo, na outra live anterior, a própria doutora Maria Helena, com alguns testemunhos de protocolo que ela participou, ela fala, em 1 ano foi uma coisa assim muito rápida. Só que o que aconteceu? Ele veio, o protocolo trouxe, começou a trazer a epidermólise bolhosa para o dicionário do SUS, porém ele veio de uma maneira muito ruim, ou de uma maneira incompleta, ou de uma maneira onde o necessário e importante não estava contido. E aí, Roberto, o que a gente fez? Na hora que a gente tecnicamente pode participar para dizer, olha, deixa que a gente que entende, que tem consenso, que tem protocolo, que tem informação, que vive, nos escute, melhore isso, porque não adianta só ter por ter. Então começou uma briga, entre aspas, de sensibilização, de buscar ser ouvido e etc. E essa briga nossa demorou também quase... E aí entra uma pandemia no meio do caminho, que a gente parece que esquece, mas a pandemia já veio lá de março de 2020, ou seja, ano que vem a gente completa 2 anos, e o mundo parou em termos de Ministério de Saúde, imagina em termos de um protocolo que a gente está pedindo por uma coisa que já existe revisar. Eu sempre costumo dizer, Ana, eu sei que mexe na parte científica de artigo aí, quando você parte, e Roberta como pedagoga, começar um trabalho da página em branco sempre é mais fácil do que depois você pegar para revisar um trabalho. Revisar um trabalho, que às vezes ele já tem um vício, ele já tem, né, Roberto, um estilo de escrita, e aí você entra e fala assim, não, mas vamos mudar, e a pessoa que escreveu fala assim, não, peraí, como é que você quer mudar? Então é muito mais difícil fazer um processo desse. Mas nós, o que nos cabe? Encarar o desafio e ir para cima para fazer com que essa revisão de um PCDT ocorresse. Quando a gente recebeu o retorno esse ano, sobre esse movimento, quando saiu, nós juntamos todas as associações, o pessoal técnico, fizemos uma comissão, porque eu falo isso muito com as pessoas, o PCDT não é da Débora, não é a Débora que participa, quem somos nós para ter essa pretensão frente a uma Conitec, a um ministério? E o que a gente viu? Apesar das pessoas, quando ou o filho é feio ou o filho é bonito, elas procuram alguém para... Poxa, quem que entende desse negócio de PCDT tecnicamente? Chegaram na Débora. A hora que isso chegou para a gente, essa revisão,
eu obviamente falei assim, isso não é um assunto para ser discutido num grupo pequeno, nós temos que envolver a comunidade, nós temos que envolver a sociedade. Então a primeira coisa que eu tomei um cuidado de fazer, eu falei assim, Roberto, vamos chamar todo mundo, vamos trazer um grupo, uma comissão, primeira coisa, vamos elaborar um manifesto. E aí chegou nessas duas pessoas que contribuíram bastante com esse processo, tanto Ana quanto Roberta, representando várias pessoas que participaram, que vieram junto nessa cruzada e nessa causa para que a gente conseguisse uma revisão do PCDT. Então nós mandamos um documento técnico criticando todos os pontos que seriam necessários mudar, mas mandamos junto um manifesto da sociedade dizendo, olha, não adianta ter por ter, nós temos que ter um documento que seja um documento que faça diferença na vida das pessoas. Então isso foi uma coisa muito impactante, uma briga muito interessante, mas é o que motivava a gente a fazer naquele momento. E aí esse ano, Roberto, o que aconteceu? Quando a gente já estava assim, achando que a luzinha estava sumindo, no meio dessa pandemia, não era fácil, quantos e-mails eu mandei cobrando, etc, etc. Eu brinco, a gente tenta de todas as formas, entra por um lado, entra por outro, pede um apoio, a Ana tentou no ministério também, a gente vai junto, fala, Ana, e a gente foi tentando mexer as pedrinhas e de repente recebemos uma notícia boa, revisão 2 saindo do forno e acatando todas as recomendações que a gente tinha colocado. A gente para e lê 2 vezes e fala assim, lê aí, Roberta, vê se é verdade isso mesmo, Ana, confere aí para ver se é isso mesmo. E aí quando a gente se depara, fala assim, uau, temos um protocolo novo na mão. Parece que a nossa grande cruzada finalizou. E, de fato, acho que a gente tem que celebrar mesmo. A gente tem um protocolo na mão muito bom. E agora a gente passa a enfrentar um novo desafio. Qual que é o desafio? Que é o que qualquer pessoa neste país, em termos de políticas públicas de saúde, na hora que você está falando de SUS, a gente passa a enfrentar. Que é, num país que tem uma dimensão continental, que a gente tem todos os problemas que a gente imagina focado em saúde, mas nós temos que fazer com que esse protocolo, que esse manual muito bem escrito, muito bem feito, que ele seja aplicado lá na ponta, aonde a pessoa está, aonde aquela cidade tem uma pessoa com EB para ser assistida. E aí chegamos nessa live de hoje, que vocês são as pessoas que estão muito lá na ponta, da mesma forma que eu estou, e a gente vai vendo os problemas no dia a dia. E aí, eu acho que a gente traz para o nosso trabalho, que foi, vamos dizer, não foi um trabalho simples, não foi um trabalho fácil, mas foi um trabalho que a gente tentou fazer sempre da melhor maneira possível, com a maior transparência e lisura possível. E eu acho que a gente chegou num belo ponto final para ter um documento. Agora a gente tem que fazer a nossa briga, a nossa voz como sociedade e cidadão, para fazer com que ele se aplique na ponta. Qual que é o bom da história? É melhor brigar por uma coisa que é boa ser aplicada do que se a gente tivesse que fazer 2 brigas. Melhorar a regra do que tem que ser aplicada e garantir que ela seja aplicada. Então, já conseguimos um passo de avanço. Eu fico feliz com pouca coisa? Não. Mas meu olho me enche de expectativa quando a gente vê, olhando por todos os lados, a oportunidade que a gente teve de desenhar um protocolo para a EB, que a gente conseguiu chegar e entregar um protocolo que eu acho que vem fazer sua grande contribuição. Falei demais, prometi que eu ia fazer só um contexto geral, e agora eu já entro para meu dia a dia. Ô, Roberta, eu queria, nesse pouco como um todo aí, você que está na ponta, tem as famílias, você só não restringe a conversar do Paraná, você conversa Brasil inteiro, eu sei. O que você vê quando você viu essa notícia do PCDT chegando, quando você que ajudou a participar, fazer esse movimento, a gente acontecer isso, o que você vê de expectativa para isso e como que isso caiu no seu dia a dia? Compartilha com a gente um pouco a sua visão. Então, a partir do ponto de vista, né, de quem há 26 anos não tinha perspectiva nem de tipos e curativos, né? A Ana sabe bem o que eu estou falando, né, Ana? Na perspectiva de cuidados que nós não tínhamos, praticamente nada, né? Hoje nós estamos anos-luz na frente, eu acho que essa é um momento muito importante para uma doença rara tão séria quanto a EB, de termos tantas opções e tecnologias e amparo
em várias questões, né? Então, esse cuidado é fundamental e a gente já está num momento que a gente pode e consegue acessar para ter uma qualidade de vida mais adequada às pessoas com EB, além dos estudos e da genética e tudo mais. Esse é um aspecto extremamente importante, porém, ainda é uma doença rara, ainda é uma doença que é pouco conhecida, né? E principalmente falando a nível de saúde pública no nosso país, quantas e quantas vezes a gente mesmo, buscando hospitais de referência aqui no Brasil, por vezes nos deparamos, né, nesses anos todos, com profissionais da saúde que não tinham ideia do que era, né, a epidermólise bulhosa. Então, acho que a primeira questão, né, respondendo a tua pergunta sobre em que nível que o PCDT impacta, né, eu digo muito positivamente, porque será uma grande possibilidade de levarmos ao conhecimento da sociedade em geral, do ambiente, da saúde propriamente, no SUS, nas UPAs, nos municípios, quaisquer que sejam, a informação do que é a epidermólise bulhosa e, a partir daí, a capacitação dos seus profissionais para entenderem a doença a partir do momento que chega uma pessoa para ser atendida ali. Então, eu vejo que o primeiro passo é esse, abrir os olhos para que realmente eu nunca vi, eu não sei o que é, tá? Mas existe já um documento, e isso a sociedade tem que ajudar a cobrar, né? Tem um documento que diz o que é, quais são as manifestações, quais são os tipos, e a partir dali também, o que eu posso fazer para cuidar dessas pessoas? O que eu tenho hoje? Travou aí, Roberta? Travou um pouquinho. Vamos só aguardar. Hoje de opção, e aí vem o grande desafio voltou, também, né? Voltou. Fazer com que a própria saúde também se responsabilize e cumpra, né, esse papel. Travou para mim? Vocês estão me ouvindo? Está travado? Voltou? Exato. Já sabe o que é, e a gente sabe que existe um protocolo indicando o que deve ser usado, como se deve proceder com uma pessoa com epidermólise bulhosa. Nós temos um papel fundamental também, não é só a saúde que vai ter que cumprir, nós temos que saber dos direitos que a gente tem, e conhecer esse documento para em cada município chegar lá, né, e acho que em mãos, inclusive, por vezes, eu acho que a gente vai ter que ter esse documento para poder também agilizar esse processo. Então, assim, o impacto é muito positivo, Leandro, a partir da sua pergunta, né? Assim, eu como mãe e como parte da associação e da Débora, enfim, né, pensando a EB no seu conjunto, é o primeiro passo para que a gente tenha um olhar de respeito, de mais dignidade mesmo, para as pessoas e as famílias com EB. Legal. Eu entendo assim. Não, muito bom, excelente reflexão na hora que você traz. Nós também temos um papel fundamental, não é só agora deixar na mão da saúde, a gente tem que estar presente, tem que fazer com que isso aconteça. É fácil? Não. Se fosse fácil, não seríamos nós, pode ter certeza. A gente sabe que isso é difícil, a gente sabe que a gente tem que ter a sua dedicação nossa. Mas rompemos um capítulo, rompemos uma fase que eu falo, quando você sofistica o tipo de problema que você passa a ter. Antes era um problema, vamos dizer assim, o que é EB? Agora não, nós estamos falando assim, poxa, a gente pode acelerar a implantação de um PCDT existente naquele município XPTO, porque no outro já está funcionando. Olha o nível de problema que a gente passa a se envolver, completamente diferente. É diferente da gente virar e falar assim, poxa, não sei nem o que é isso, não sei por onde que é o caminho. Exato. Então, isso é muito legal, que a gente brinca, é que você melhora a média do denominador nosso, a gente sobe o nosso problema. Então, eu acho que isso é muito bom. E pedagogicamente falando, né, Roberto, é igual você pegar uma prova e já colocar a primeira estrelinha. Tiramos uma nota legal de ter um documento bom. Agora vamos fazer o nosso papel de cidadão e cobrar na ponta. É muita mensagem, só durante você estar falando aqui, eu recebi tanta mensagem, depois eu vou passar por todas. Mas antes, eu queria colocar a Ana na conversa de uma seguinte maneira. Ô, Ana, legal. Nada sem nós, não podemos deixar de fazer escutando as pessoas, mas a gente sempre escutou muito que às vezes,
imaginando você lá como se fosse a pessoa responsável pelo SUS. Olha o tanto de problema que chega para você, olha o tanto de necessidade que você teria que discutir, e você, como ciências da computação, sabe o que é otimizar significa, né? Então imagina você recebendo todos os problemas da sociedade, diversas dificuldades. Como é que você faz para equalizar e resolver um problema num país continental? Você, como paciente, tem que se organizar. A gente tem que saber levar essa demanda. Então, eu acho que esse trabalho, Ana, ele ajudou muito dessa maneira, da gente organizar e falar assim, olha, a melhor maneira do caminho é o que a gente chama de consenso. Né? O consenso é isso, é a gente trazer. E aí, Ana, eu queria, na hora que você viu essa versão revisada do protocolo, todo esse esforço que aconteceu de revisão, você no seu dia a dia, na hora que vê isso, o que isso significa para você? E aí te permita dizer, de uma maneira geral para todas as pessoas com EB, como que você viu isso, Ana? Roberta, sua internet continua ruim. Pode ir lá, Ana. Conta pra gente. Perfeito. Bem, isso vai... A fala da Roberta traz muito uma coisa que aconteceu quando a gente estava começando o embrião da associação aqui em Brasília e no começo das atividades, que era o quê? Era eu sozinha, né, num hospital universitário. De alguma forma eu cheguei no hospital universitário, mas e agora? Se eu não levar material científico para esses profissionais de saúde, para eles lerem, eles não vão cuidar de mim adequadamente. Então, desde lá de trás, há mais de 20 anos atrás, a gente já fazia esse trabalho de chegar, olha, né, minha mãe virava, olha, minha filha tem EB e a gente tem esse material científico aqui que a gente conseguiu. O senhor, doutor, enfermeiro, fisioterapeuta, o senhor se dispõe a ler esse material para entender a doença, para poder cuidar da minha filha? Né? Essa era bem a fala lá há 25 anos atrás. Né? Só que era com aquelas 10 folhinhas que eu te falei, né? Que era um artigo, e aquilo já era maravilhoso. Então, hoje, a gente tem um PCDT, que a gente pode ter um arquivo no nosso celular, e que a gente pode virar para qualquer profissional de saúde e falar, eu te mando aqui agora, está aqui na minha mão, eu te mando aqui agora, né, esse documento, que ele vai explicar todo o básico ali da EB, o mais importante, o que é mais necessário, para começar um tratamento da maneira adequada. E aí, se necessário, ok, você vai buscar outros aprofundamentos aí na literatura, né? Então, a possibilidade de hoje qualquer pessoa ter isso nas mãos é muito importante. Porque, como o Leandro falou, segundo a Organização Mundial de Saúde, são aí entre 7.000 e 8.000 doenças raras catalogadas. E nenhum profissional de saúde tem obrigação de conhecer a EB no meio de todas essas doenças. E ainda tem as doenças comuns, que eu não sei nem quantas mil que são, que esse profissional tem que estudar. Mas a gente, como pessoas com EB, como familiares, a gente tem que levar material de qualidade para esses profissionais. E aí a gente vai perceber se realmente é uma pessoa que está interessada em estudar, em aprender e se interessar, ou se é um profissional que não está nem aí, que não quer perder o tempo dele com isso, né? Por isso que uma coisa que a gente sempre incentivou as outras associações é que se buscassem os hospitais universitários. Por quê? Porque são centros de estudo. E ali tem professores. Professores gostam de aprender, professores gostam de ensinar. Então, normalmente, eles não vão se importar de ter que aprender uma coisa nova. Né? Muitas vezes, o profissional ali da rede particular, ele já tem ali a área com qual ele gosta de trabalhar e ele não quer estudar muito além daquilo. E tá tudo bem, cada um com o seu cada qual, né? Então, a gente sempre incentivou isso porque, além da gente ter esses profissionais mais abertos a receber novas informações, a receber novos conhecimentos, eles vão ensinar isso para os alunos, que vão se formar médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas, etc.
e eles vão levar esse conhecimento adiante Claro. na vida deles, né? Hoje, por exemplo, é uma alegria quando eu cheguei no serviço médico do meu trabalho, né, que eu sou servidora pública, e eu fui na odontologia, e eu cheguei lá, e o dentista que me atendeu, ele tinha estudado aqui na Universidade de Brasília, e ele tinha visto alguma coisa sobre EB, porque tem as professoras de odontologia que me passam essa informação. Então, ele não tinha tratado ali diretamente de alguém com EB, mas ele já tinha a noção básica do que fazer para não me machucar quando ele fosse fazer uma limpeza, né? E aí eu só complementei as informações para ele, né? Então, isso é muito importante, a gente ter esse documento sempre em mãos, para a gente poder enviar para qualquer profissional que seja necessário, né? E não ter vergonha de uma maneira geral, né? Ana, e não ter vergonha. eu posso concluir então um pouco desse depoimento seu da seguinte maneira: ao invés de cada um por si buscando conteúdo, informação e tentando às vezes atuar, você tem hoje uma base que pode nos ajudar e facilitar inclusive esse trabalho seu de pesquisa dali e daqui, ajudando as pessoas de uma maneira geral. Então, eu posso concluir isso desse dia a dia se eu vendo esse documento nas mãos, certo? Sim, com certeza, com certeza. E eu acho que vale destacar, né, que o Leandro deu uma resumida aí, mas principalmente eu que estava aqui em Brasília, que estava um pouco mais próximo aí de Câmara dos Deputados, de Ministério da Saúde, de tudo isso, né, as várias tratativas que eu tentei fazer, né, junto ao Ministério da Saúde. Eu acho que é muito importante a gente enfatizar isso, né? Então, lá em 2019, a gente fez um abaixo-assinado, que eu já não me lembro mais quantas mil assinaturas que teve, e eu consegui, na época, entregar para o ministro da Saúde da época, conversei com ele, né? A primeira-dama estava junto no evento, e pedi uma prioridade, que a gente realmente não fosse esquecido, que não fosse ignorado, que naquele momento o protocolo que tinha sido escrito não estava bom e precisava ser revisado, né? E realmente naquele momento me foi falado que estava em análise, que não tinha sido esquecido. Veio a pandemia que complicou isso tudo. Durante a pandemia eu até tentei ir até o Ministério da Saúde mais uma vez para levar isso lá na Conitec, mas infelizmente era uma época que ainda não era permitida nem a entrada. Se eu não tivesse uma reunião marcada, eu não conseguia entrar, então eu não consegui adentrar, né, o que foi uma pena, mas a gente veio fazendo outras formas de tentativas para que a gente conseguisse chegar até lá no Ministério da Saúde, na Conitec. E todo esse esforço que a gente fez, que a gente estava bem desanimado, né, Leandro, por causa de tudo da pandemia, e a gente conseguiu, né, essa surpresa nesse ano, né, de que as coisas estavam acontecendo, de que as coisas estavam caminhando. E eu quero destacar uma coisa muito importante, né, eu que participo de alguns grupos de doenças raras em geral, são poucas as doenças raras que têm um PCDT pronto. São inúmeras doenças raras brigando para ter esse mesmo documento que a gente tem. Então, é uma vitória, assim, imensa. E agora, essa segunda versão dele, que já veio muito melhor, muito mais redonda, eu participei, né, desse processo de consulta pública nos dois, né, nas duas versões do PCDT. Então, agora, nessa última versão também, fiz algumas contribuições, porque nada é 100% perfeito, né, gente? Então, sempre tem alguma coisinha que a gente pode melhorar, que a gente pode corrigir, alguma coisinha que passa. Então, também fiz as minhas contribuições, né, junto com o pessoal da SOS EB Kids, né, que eu sou assessora lá também. Mas isso foi então, interessante. Pegando esse gancho que você trouxe aí das participações, que é o que a gente é permitido nos dar em termos de consulta pública, mas se vocês me permitem, e se discordarem, pode falar, mas eu acho que teve uma coisa super legal nesse movimento que a gente trabalhou de revisão. Eu lembro, eu e Ana conversando isso em algum momento, quando eles estavam querendo fazer aquele comitê interministerial, e a gente falou, vamos centralizar nossos esforços, não vamos tentar
partir as nossas iniciativas, vamos tentar ir em conjunto, tática de guerra, todos nós com o mesmo discurso. Eu acho que isso foi muito interessante. E você trouxe um exemplo interessante da doença rara, da EB, tendo um protocolo, e a gente vê que outras nem todas têm, e a briga de fato, é isso mesmo, Ana. Você tem razão, a percepção é diferente. Agora, olha que interessante. Quando a Conitec, mesmo nessa pandemia como um todo, ela traz a comunidade, a sociedade, Roberta, para participar e escutar, eu acho que nós fomos de uma maneira, se planejaram dessa forma, eu vou dar a minha opinião, né? Não sou profissional de saúde, mas participei disso bem direto. Se eles não planejaram dessa forma, eu acho que eles acertaram tão grande, que foi quando a Conitec trouxe um profissional para fazer o diálogo com a sociedade da EB. E essa profissional fez um trabalho, no meu ponto de vista, sensacional. Por quê? Porque esse trabalho que ela fez de escutar, mas não só escutar, porque essa que foi a grande diferença. No passado, a gente fez diversas reuniões, Ana tentou dali, outro puxou daqui, eu mesmo tive diversas, gastei sola de sapato em Brasília o tempo inteiro, mas a gente viu o seguinte, ok, vamos olhar. Mas na hora que eles fizeram, Roberto, aquele conceito de vamos fazer junto com quem está no dia a dia, vamos fazer junto com os profissionais que entendem daquilo ali. O que o Ministério fez via Conitec? Ele trouxe um profissional e esse profissional tirou a vertente, o meu PCDT é mais bonito, o meu é melhor, o meu eu preciso mais. Acabou essa história, a gente conversou tecnicamente, olha, para se ter um PCDT da EB, é necessário que se revise considerando esses e estes tópicos. A pessoa técnica, ela não está nem aí se o meu é melhor, se o meu é pior. Ela escuta aquilo e fala assim, entendi, Roberto, o que você está me dizendo, então. É necessário que eu tenha que tratar sobre coberturas especiais. Certo, entendi. É necessário que eu tenha que tratar sobre gestão e manejo de feridas. Ah, tá, entendi. Então vamos lá, vamos fazer da melhor maneira. Me dá a experiência de vocês, me tragam as contribuições. E ela, como uma pessoa técnica, eu acho que o maior mérito foi conseguir organizar todas as ideias de uma maneira objetiva, ordenada e materializar isso num documento. Parece simples, mas essa arte de escutar, transformar aquilo em projeto, e esse projeto, que é o PCDT, ser atendido, isso é um processo muito interessante. E foi uma das grandes inovações da Conitec, que é o que eles chamam de cocriação com a sociedade civil. Então, sim, se eles miraram dessa forma, mas eles não podiam acertar mais em ter colocado esse interlocutor técnico, essa pessoa que conversa tecnicamente e escuta, para ter... Quando aconteceu isso, o nosso documento fez assim, ó, as nossas necessidades avançaram. Por quê? Acabou aquela necessidade, o meu é o que eu preciso, o meu é necessário, o meu é isso. Não, tecnicamente é isso. Se você fizer diferente, vai estar tecnicamente errado. Ah, tá, então vamos entender. Isso, Roberta, me traz uma reflexão, que é o seguinte, se a gente dividir as pessoas têm assistência com EB, ou elas estão num plano de saúde, por exemplo, ou elas estão... Que é minoria. A minoria, claro. Minoria. Ou elas estão, minoria da minoria ainda, bancando do seu próprio bolso. Sim. Ou elas estão dependendo do Estado, que eu falo dependendo do Estado, não é dependendo do Estado, que o Estado já está dando. Ela dependendo de alguma doação, alguma caridade, entre aspas, que seja um movimento. E a última maneira seja a judicialização no Estado, que é onde muitas das pessoas, quando você tem uma doença que ela requer um tratamento que exige um investimento grande, você faz o caminho de solicitar a atenção judicial para que a justiça determine ao Estado, ou à prefeitura, ou aquele município, para falar assim, olha, você tem que tratar. Essa pessoa não pode ficar isso com riscos de penas assim. Só que isso é feito através de um processo de judicialização, que não é democrático, né, Roberta? Que não são todas as pessoas que conseguem fazer e têm esse acesso. Então, minha pergunta para você é o seguinte, as pessoas que já têm hoje algum tipo de tratamento, você deve estar tendo essa pergunta muito aí no seu dia a dia, talvez.
E agora, eu já tenho o meu tratamento, como é que eu faço? Como é que você está vendo isso para as pessoas aí na ponta, Roberta? Comenta um pouquinho com a gente. Então, algumas pessoas têm os processos, né, judicializados pelo Estado, principalmente, mas são poucas. Ainda nós temos muita gente que vive de doação, né? Então, nessa perspectiva, e mesmo com a judicialização, a gente tem que pensar que a universalização, né, do acesso tem que ser de todos, né? Então, o PCDT, ele traz essa possibilidade. Não para quem realmente conseguiu entrar com o processo, porque ele é moroso, a gente tem que estar sempre correndo atrás, atualizar a receita, comprovar que você precisa disso. Então, é um desgaste enorme, né, para uma doença que tem uma urgência, né? A grande maioria dos processos, inclusive, dão tutela antecipada pela necessidade que se tem, que não dá para esperar julgamento para que seja concedido, né, a possibilidade dos materiais necessários. Mas isso é para um grupo ainda restrito, né? Então, eu vejo que a abertura para o PCDT realmente é aquela onde a gente fala hoje, né, no dia 25 de outubro, no Dia Mundial da Conscientização da Epidermólise Bulhosa, nada melhor do que a gente falar de um documento que nos ampara e nos representa, né, frente a uma sociedade que ainda tem muito para caminhar, sim, para conseguir esses direitos, mas nós temos uma referência hoje forte. Como disse a Ana, não é perfeito, né, mas muito já se avançou em relação a realmente ele responder às necessidades, as melhores que nós temos hoje, né, para que as pessoas tenham conhecimento dela e mais ainda os profissionais de saúde. Então eu vejo que falar, será que vai ser ruim ter o protocolo, porque eu tenho um processo? Nunca, né? Eu vejo que realmente existem questões que são maiores e que o protocolo ele tende a atender todas as pessoas de igual maneira. A gente está falando, obviamente, de uma referência e do início de um processo que agora virão outros capítulos, né? Mas o primeiro, que é o fundamental para que essa história mude e a gente tenha um novo olhar da sociedade em relação a uma doença rara como a EB, é tudo que a gente poderia ter, né, de melhor mesmo nessa uma perspectiva, né, para essa comunidade, né? Ana, complementa alguma coisa sobre judicialização que eu acho que você gostaria de trazer, ou de alguma experiência ou ponto de vista. E eu acho, Roberto, você trouxe um ponto, uma reflexão importantíssima, que às vezes a minoria consegue, mas se a gente for pensar igual na selva, que todo mundo tem que ser forte igual o leão para conseguir. E como é que aquela pessoinha que não tem aquela força vai conseguir? Então hoje o PCDT vai permitir isso, ele vai permitir com que as coisas entrem no acesso de uma maneira muito mais fácil. Isso é um grande conceito. E eu acho que a gente defende claramente nesse processo que não seja tudo para todos. Eu sempre digo assim, mas o que é necessário para cada um naquele dia a dia. E esse protocolo, ele tem uma coisa muito legal, Ana. Eu não sei se você deve ter, como você já é muito tempo já nas redes sociais e atuante e tal, às vezes muita gente deve ter te mandado assim, mas eu não vi no protocolo a marca daquele medicamento X ou aquele curativo Y, então ele não tá bom, que porcaria, que não sei o quê. Você deve ter escutado muito esse tipo de coisa, né, Ana? Mas na hora que você leu e viu o documento, como é que você interpreta aquele documento? Eu queria escutar de você, que é a pessoa que tá como EB, que usa no dia a dia. Na hora que você leu aquilo, você se identificou vendo assim, opa, acho que aqui eu tenho o que eu preciso. Me conta um pouquinho. Sim, às vezes para quem é leigo, né, é um pouco mais complicado ter essa compreensão, porque a gente está acostumado com nomes de marcas, né? Então a gente usa o curativo X ou curativo Y e a gente sabe que dependendo da família, do grau de instrução da família, é o curativo branco, é o rosa, é o marrom, né? Às vezes a pessoa não sabe os nomes, né, adequadamente, porque nomes estrangeiros, né, às vezes complica um pouco a pronúncia, né? Mas o que acontece? Num protocolo, a gente tem que ter a definição dos tipos de produto. A gente não pode ter o nome de marcas ali, né? A gente tem que ter essa definição
das categorias de função, produto. né? Então, quando você... A função, né? E do que ele é feito realmente. Então, quando a gente olha, né, as tabelas que estão lá no PCDT, os gráficos que estão lá, a gente consegue, a gente que já tem mais experiência, a gente consegue identificar que aquela descrição ali, né, o curativo com tal, feito de tal e tal produto, é aquele curativo que eu uso. E aquele outro é o curativo tal com prata, e por aí vai, né? Então, a gente tem ali a grande maioria, né, dos curativos ali abarcados, né, nessa maneira de descrição genérica, né? E aí cabe a gente o quê? A partir das bulas, né, desses curativos que a gente utiliza, das caixas, das embalagens, a gente identificar do que aquele curativo é feito para poder verificar, olha, esse aqui é o que está falando tal especificação lá no PCDT, né? Então, a gente tem que conseguir fazer essa associação. Nem sempre é fácil para todo mundo, né, Roberta? Então, a gente está sempre aqui à disposição para poder ajudar nesse sentido de poder orientar para poder fazer esse casamento. Porque ele não é fácil. Não é. Né? Até, por exemplo, até para os advogados, por exemplo, para eles poderem entrar com uma ação, seja um advogado particular ou uma defensoria pública, ele vai olhar aquele monte de curativo, aquele monte de medicamento, e ele realmente não vamos entende. fazer um exemplo. Olha para você ver, Ana, como é que essa reflexão é interessante. Imagina se chegasse para todos nós aqui que já estamos acostumados muito com a EB, vamos trocar a patologia, vamos falar de uma outra doença. Professor Roberta, prescreve aí, o que você acha que é bom? Nós vamos falar assim, meu Deus, nunca vi isso, não sei se isso é melhor, se isso é pior e tal. Ninguém aqui está julgando o que é o que não é. Mas eu vou dar um testemunho interessante nesse processo como um todo que aconteceu numa das conversas. Eu acompanho muito esses detalhes. Eu vou lá na Conitec, na ata que foi publicada da reunião, eu leio a entrelinha, aí eu volto, aí eu questiono. Então, assim, o pessoal, eu acho que a maioria... Acho que eles me odeiam nesse aspecto, porque eu pergunto tudo, eu vou em cima, eu não tenho pudor nenhum para perguntar. Não sei se eu estou falando com ministros, se eu estou falando com as... Eu estou em foco das... Eu sei que às vezes eu estou naquela oportunidade, naquele lugar, Roberta, como a gente teve várias vezes, representando todas as pessoas que gostariam de estar fazendo aquela pergunta ou falando aquela questão. E sobre curativo, Ana, que é uma dúvida que muita gente teve, a ata de reunião da Conitec, quando eles juntaram no primeiro protocolo, eles não conseguiram determinar como se fosse fácil uma lista de produto, que parece simples, né? Vamos pôr uma lista de produto. Só que você numa doença rara, que você não tem evidência científica com tudo, é interessante. Como é que você resolve esse problema? Sabe como que eles resolveram esse problema? A Ana conhece da informática, quando dá tela azul. Tela azul, quando fala assim, não tem como resolver. Eu estou tentando colocar uma forma redonda dentro de um problema quadrado. Eu estou tentando usar o remédio redondo para um problema quadrado. Não vai resolver. E aí, o que aconteceu com a Conitec, Roberta? E esse foi o depoimento na época que eu pegamos. Olha, então já que não tem como determinar, e eles não tiveram essa capacidade da flexibilidade do documento, eles simplesmente omitiram essa discussão. Soltaram um documento sem o principal item que a medicina já inventou até hoje para a gente, que é o tratamento paliativo à base dos curativos. Ou seja, já que eu não sei resolver o problema da questão, eu não vou nem chutar, não. Eu pulo a questão, hein, Roberto? Didaticamente, eu entrego e falo assim, olha, não vou responder essa questão. Então foi isso que aconteceu. Então você imagina para um comitê dessa maneira. E a revisão 2, que eu acho que esse foi o grande mérito. Além da insistência nossa de um trabalho técnico orientado, buscando todos os consensos das informações, voltando e falando assim, gente, não inventa o problema, não vamos reinventar a roda, não vamos partir da página em branco. O mundo inteiro já está debatendo a maneira de conduzir a epidermólise bolhosa, as suas etapas, as suas fases, por tipo de severidade. As condutas são essas. Vamos tentar avançar dessa forma. Então, quando eles viram que o problema poderia ser resolvido de várias maneiras, de novo, nós não estamos falando de marca, nós não estamos falando de produto específico, nós estamos falando da função e da maneira de se usar a cada momento e individualmente para cada pessoa. Opa, isso não é SUS. Isso não é o SUS. Como é que eu vou pensar, eu como SUS,
fazendo individual para cada um, tem alguma coisa errada. A cabeça da pessoa que está lá escrevendo fala assim, não, começa o problema de novo, porque assim nós não vamos resolver. Mas foi dessa maneira que a gente resolveu. E por isso, Ana, que você, eu, Roberta, doutora Janine, que várias pessoas recebem tanta pergunta falando assim, eu não vi a marca do produto que eu uso. É porque ficou totalmente flexível. Ele ficou com a possibilidade de uso ampla e irrestrita. Dependendo de quê? Dependendo de uma avaliação do profissional, dependendo da avaliação médica. Por isso que o protocolo ele não é só uma lista de produto. E aí, Roberto, eu concluo meu raciocínio dizendo que ele, além de ser uma lista de produto, ele traz como que deve ser cuidado uma pessoa com EB. Eu disse numa das lives que eu participei para trás, não lembro qual, ou não lembro qual fórum, me desculpe. Mas a coisa que me deixou mais triste na EB, desde quando eu comecei a vivenciar o dia a dia, muito, muito intenso, foi uma pessoa com EB, uma criança que a gente perdeu por um problema que não foi de EB, foi de desidratação. O problema de desidratação é um problema de pediatra, de acompanhamento. O que adianta a gente discutir se a marca do curativo XPTO, YPT, se o básico, às vezes, não está sendo antenado? Então, gente, eu falo isso sem hipocrisia alguma. A solução, a EB é uma doença sistêmica. A gente não pode estar falando só do produto A ou produto B. A gente tem que educar os profissionais que estão lá na ponta, educar as pessoas que estão lá no dia a dia. E esse é um dos poucos, acho que é o seu principal papel, que a gente está aqui o tempo inteiro disponível e conversando. E o caminho da educação, Roberto, sempre é o mais longo, porque ele é diferente do caminho da imposição. Sim. Faça isso, cumpra-se isso. Você tem que justificar por quê. E você tem que sensibilizar aquela pessoa e falar assim, Roberta, vira à direita, que vai ser mais interessante para chegar, e você vai ter uma solução melhor. E aí, Leandro, desculpa, estou te cortando, mas pegando teu gancho aí... Se você não me corta como pedagoga, eu vou falar, não tem mais deixa para eu te dar, não, ué. Você tá doido? Eu digo assim, é essa força, sim, né, dessa briga que você estava exemplificando aí, né, de todo esse processo que foi e tem sido, né, para conseguir um documento que realmente responda de uma maneira adequada, né, fiel realmente a uma perspectiva de qualidade de vida mesmo, de respeito, né, às pessoas com EB. E por outro lado também é educar a nós, famílias, pessoas que têm a doença também, a acreditar que é possível e lutar, né? Porque eu acho que um outro grande desafio, falando em nome de uma associação também, é o engajamento do grupo, das famílias, das pessoas, em busca dessas melhores condições, dos seus direitos. Então, esse é um trabalho árduo, tanto quanto a educação da sociedade, dos profissionais, para que conheçam, para que cumpram, né? Então, acho que é a união dessas duas dimensões. É a dimensão do direito, é a dimensão do conhecimento, a dimensão de que isso chegue realmente para cada município, para cada UPA, né, para cada situação ali específica, mas é também o empoderamento das pessoas que têm uma pessoa com EB na sua família, ou as próprias pessoas com EB, de ir atrás, de cobrar, de estarmos juntos. Hoje a gente tem a possibilidade de, por meio das associações, da Débora, das ONGs que falam em nome e nos representa, né, enquanto familiares, enquanto pessoas com EB, brigar mesmo, unir forças e ir atrás. Então, eu só gostaria de agregar um pouco esse olhar. Não basta Perfeito. ter só o documento, entende? A nossa briga que hoje está sendo, famílias, prestem atenção, é muito importante esse documento que está aí hoje. É uma grande vitória, sim, para a comunidade EB. É o começo de uma longa trajetória que ainda temos, sem dúvida alguma. Não estamos aqui para também fantasiar, achar que está tudo lindo, maravilhoso, não. Mas é um ponto de partida assim, fundamental, que a gente tem que ter noção e tem que se apropriar disso, tem que conhecer isso, né? Então, assim, só pegando um pouco aí. Não, e que cereja no bolo que você colocou, porque eu acho, por exemplo, quantas vezes eu brinco, né? Quantas vezes a gente já pregou no deserto, né? Você fala, EB... mas é preciso, o tratamento é individual, precisa disso, precisa daquilo, e às vezes a pessoa
não é que entra no ouvido e sai no outro, às vezes a pessoa não conhece, não tem alguma coisa. Então, agora, o que eu acho que é legal? A gente também tirou um pouco dessa questão que é o seguinte, a Roberta que é da associação, a Roberta que tem que ir lá e falar com fulano, a Ana já participou da associação tal, ela tem que ir lá e falar também, engrossar o coro, o Leandro, é o presidente da... Gente, coisa que eu mais orgulho hoje é que cada um de nós, Ana deu o exemplo, nós estamos no mundo digital, coloca no seu telefone o protocolo, bom dia, vamos começar a conversa a partir daqui do protocolo? Vão. Você não precisa mais de dar contexto. Você não precisa mais de explicar, de ligar lé com cré com as pessoas para tentar entender. Não. Fala assim, olha, dado que existe um protocolo, dado que esse protocolo foi publicado, e essa conversa, Ana, ela pode ser com um profissional de saúde, com o executivo do estado ou do município, com um plano de saúde, com uma judicialização, ou seja, ela é uma base que a conversa ela entra igual para todos nós. Então, Roberta, sabe o que falta que a gente tem que despertar a partir de agora? Não é se a marca A é boa, se a marca Y é boa, não. É cada um, como cidadão, chutar a porta e fazer valer, olha, existe, está aqui. Eu não estou te pedindo nada além do que está aqui. Isso é um empoderamento muito interessante. E falar em empoderamento, quando a gente conversa um assunto que é bom, e eu confesso para vocês que eu adorei esse bate-papo hoje, nós já temos 1 hora que a gente está conversando. E, Roberta, não adianta falar assim, não, mas eu interrompi. Não, quando você interrompeu, a Ana já conversou do mesmo jeito. Então, nós ficamos literalmente 1 hora, um papo muito bom, muito legal, e que está no dia a dia das pessoas. Por isso que eu acho que é super interessante. Nós estamos numa semana que é fantástica, que é essa semana de conscientização, e nada melhor do que conscientizar, engajar. Se vocês vão lembrar, 1 ano atrás nós fizemos a campanha do Vira e do Avesso, associada à melhoria do PCDT. Precisamos revisar o PCDT. Olha que legal! Acabou esse ano, não precisa de fazer nenhum adendo, Ana. É sensibilização da EB, mas escuta aqui, sociedade, melhora o PCDT para mim. Acabou. Esse ano é o seguinte, respeitem, inclusão, capacitismo. Olha os temas que a gente pode debater. Por isso que eu falo, fica muito mais gostoso trabalhar, motivador. Agora, é fácil, Roberta? Não. Faço minhas suas palavras. Nosso desafio é grande, mas é o desafio de cada um de nós. Eu hoje, se eu terminasse o trabalho nosso, eu terminaria muito feliz. Porque a gente consegue entregar uma parte de um trabalho que é muito bom, que está bem feito, que agora a gente tem que buscar os direitos acontecerem na ponta. São problemas que a gente vai ter no dia a dia. Às vezes a Roberta, naquele município do Paraná, olha, aqui está funcionando bem, deu certinho. E a Ana conversa com alguém que está lá na Bahia e fala assim, olha, aqui deu pau, não deu certo. Opa, vamos trocar experiência, vamos ver como é que funciona. Às vezes eu estou aqui em Minas, faço... Então, isso vai ser a nossa agenda de trabalho nos próximos, vamos dizer, meses. E Ana, como é que está essa questão do PCDT? Ele está o seguinte, nesse momento, até para todo mundo estar na mesma página. Acabando agora, a consulta pública terminou no último dia 11, eles estão fazendo agora a análise de todas as solicitações que foram enviadas. Assim que terminar, aí é publicado no Diário Oficial da União. Estamos acompanhando no dia a dia, ininterruptamente, tem mantido contato direto, e assim que a gente souber de qualquer avanço, nós vamos ser os primeiros a comunicar com todos nós, a comunidade. Que eu digo, é um documento que não é meu, não é seu, não é da Roberta, não é do doutor, é um documento nosso. Um documento para nós. Nossa. Então isso é muito legal. Isso é muito legal. Uau! Não, isso é muito importante, né? E algo que é importante a gente colocar aqui, porque a gente muitas vezes foca a EB só nessa questão das lesões e dos curativos e tudo isso. E a gente tem que lembrar que a EB é uma doença sistêmica. Que alguns vai afetar sistemicamente mais, outros vai afetar menos. Mas é uma doença sistêmica. E, embora no PCDT não tenha ali detalhado cada profissional de saúde, o que ele precisa fazer, tudo isso, mas no PCDT tem uma tabela com os principais profissionais de saúde que uma pessoa com EB tem que frequentar. E de quanto em quanto tempo
que deve ser feita ali uma consulta periódica ali, às vezes a cada 6 meses, às vezes uma anual, né? E aí o profissional às vezes vai ver ali que tem uma necessidade de ter um acompanhamento mais próximo, e a gente lembrar que existem outras complicações da EB que não são só as lesões Sim. na pele, gente. A gente fica muito focado nisso, né? Uma coisa que a gente ainda tem que evoluir, que é muito importante, é a questão da suplementação alimentar, né? Que ela foi citada no PCDT, mas que ainda não houve essa descrição adequada das necessidades, da necessidade de suplementos líquidos, né? Ou de suplementos em pó. Mas que isso é uma evolução que a gente vai conseguir aí, né, na próxima revisão, daqui a alguns anos, porque a medicina evolui, né? Então, a cada 5 anos, por exemplo, eles vão precisar fazer uma revisão desse documento. E sobre suplementação... E aí é o momento... Sobre suplementação, você tocou num ponto, deixa eu aproveitar só para também dar um esclarecimento. Quando a gente colocou a questão da suplementação, o SUS, ele tem uma maneira, ele está tratando suplementação para várias patologias, para diversas, e ele ainda não definiu qual vai ser a maneira via SUS de atender fora do ambiente hospitalar, né? Lembrando que quando a gente está dentro de um ambiente hospitalar e a suplementação é necessária, já existe todo um protocolo como é feito e como é coberto. Então, o que eles colocaram para a gente da EB? Não dá para tratar especificamente suplementação na EB, uma vez que a gente está olhando suplementação para o todo. Então, Ana, concordo, faço essa observação sua, foi muito boa e pertinente, que daqui a pouco, evoluindo, a suplementação não tem como, ela vai estar contida nesse universo de discussão. Porém, é só esse comentário que eu queria fazer. Ele não é específico só da EB, ele pega várias outras iniciativas que ele tem que discutir como um todo, como eu, Sistema Único de Saúde, vou tratar a suplementação. Então era só esse adendo que eu queria colocar nesse comentário. Sim, exato. E assim, aqui em Brasília, por exemplo, a Secretaria de Saúde aqui do DF, ela já tem um trabalho muito bem feito nesse quesito de suplementação via SUS para várias, né, doenças. Então, é algo que funciona. Então, aqui a gente tem essa facilidade, mas a gente sabe que não é uma facilidade em todos os estados, né? E eu torço muito para que o Ministério da Saúde olhe como funciona o programa de suplementação aqui em Brasília, porque eu acho que ele é um exemplo muito importante de como que eles podem estar, de repente, estruturando aí, não só para EB, mas para outras doenças raras também, né? E eu acho um outro ponto muito importante, pegando ganchos do que o Leandro falou lá atrás, por exemplo, do caso, né, da criança que teve desidratação, é que nem tudo é EB, gente. A gente tem que lembrar que nós somos pessoas e que, da mesma maneira que a gente pode ter um resfriado, uma catapora, como qualquer outra pessoa. Da mesma maneira, a gente pode pegar Covid como qualquer outra pessoa. E a gente vai ter outras complicações que não tem nada a ver com a EB. Né? Então, um outro ponto muito importante é a gente abrir também essa mente de que muitas vezes a gente pode ter outras complicações no nosso corpo que não tem a ver com a EB, mas que surgiram ali junto. Que você trouxe muito bem, né? No documento, a forma de abordar no documento é uma abordagem sistêmica, não só de lesão ou disso ou daquele ponto específico, é uma visão sistêmica. Eu acho que... E muito de um contexto social também, né, Leandro? Só complementando também a fala da Ana, a dimensão psicológica, psíquica, né? Eu acho que essa é uma dimensão importantíssima de ser, e ela é contemplada também, né, quando se indica profissionais, como a Ana dizia, também está lá, porque as lesões e tudo mais têm os tipos de cuidados, por mais difíceis que sejam, né, nós temos opções. E tratar a questão do preconceito, da discriminação e de todo o capacitismo que ainda temos inerente à nossa sociedade, forma de pensar, naturalizada, né? Isso é uma briga árdua, né? Eu acho que não tem opção, né, Ana? Nós não estamos discutindo, Roberto, opção. Sim, só existe uma opção. É o jeito de fazer o jeito certo. Né? Então, agora, olha que interessante, né? E aí eu caminho para a conclusão do nosso bate-papo. Eu queria escutar de vocês e deixo as considerações finais. Voltando lá no início, né? Ou voltando lá na angústia, lá de trás, quando a gente começou.
olha que interessante, principalmente esses últimos 5 minutos do nosso bate-papo, como é que nós sofisticamos o tipo de problema que a gente está debatendo a partir de agora, né? Eu sempre trago isso. Olha essa reflexão que é interessante. Uma vez que a gente tem um protocolo, uma vez que a gente tem um documento, uma vez que a gente começa isso em todos os aspectos de dentro do universo micro, que é dentro da casa da pessoa com EB, até o universo macro, que é dentro de uma associação, dentro de uma política pública como um todo, a gente começa a avançar nos tipos de problema que a gente tem no dia a dia. Ana trouxe nutrição, Roberto trouxe o lado da inclusão, o lado do preconceito. A gente está falando, isso serve para uma judicialização direcionada. Às vezes eu tenho todo um procedimento dentro do Sistema Único que atende a EB, mas eu preciso de uma suplementação. Opa, então eu vou trabalhar aquele ponto específico. Ou seja, não é mais tudo para todos, é muito mais direcionado, é muito mais fácil da gente avançar e acertar qual é o tipo do problema e mais, qual é o tipo da solução. Isso passa a ser visto de uma maneira diferente. Então, é muito legal a hora que a gente teve esse início de trabalho e a gente concluir dessa forma, e falo com todos, sem nenhum roteiro aqui, não tem nenhum papel na minha frente, a gente chegou numa maneira muito interessante, que é sofisticar o problema, e é uma coisa que eu tenho para mim, é a gente diminuir o tamanho do nosso inimigo. O nosso inimigo antes era os problemas da EB de A a Z. A gente foi conseguindo trazer. Hoje a gente, ok, nós temos algumas brigas que a gente vai ter que trabalhar, claro, mas a gente também tem algumas coisas que a gente conseguiu avançar. Tawane, não vale falar que foi excelente a live, tá? Isso daí eu já estou eliminando aqui, não vale, porque eu acredito que tem um viés grande, mas eu nunca vi tanta mensagem parabenizando, gostando do papo, que foi super claro, mandando coraçãozinho, carinho para todas vocês. Então, assim, eu aproveito em nome de todo mundo. É muito difícil de conseguir ler tudo, peço desculpa literalmente, mas eu agradeço cada uma de vocês a participação, agradeço o tempo e agradeço essa vivência, esse processo como um todo, e a gente compartilhar um pouco dessa expectativa e dessa experiência de vocês e nossa como um todo nesse processo do PCDT, dentro de uma semana tão especial. Então aproveito, deixo com você, Roberto, e logo em seguida a Ana para as considerações finais, e obrigado mais uma vez. Nós agradecemos aqui também, né, e poder representar e falar em nome também das associações das famílias. Acho que isso é uma responsabilidade bastante grande e uma oportunidade também de dar voz, né, e de chamar atenção para algumas questões e pelas perspectivas, né? Eu acho que a gente tem que ter consciência, sim, dos desafios, dos problemas que temos, mas nunca perder de vista as possibilidades, as novas perspectivas que temos hoje com esse documento, e a partir daí a gente começar a planejar e a se organizar localmente para os próximos passos, né? Como exemplo aqui, eu cito uma ação que nós aqui estamos tomando já enquanto associação, que é a constituição de um grupo de trabalho dentro da PAPEB para discutir a implementação do PCDT aqui no Paraná, né? Então, eu diria que como consideração final é uma sugestão que fica aí, né, para as demais associações. Eu acho que isso é uma ação mais local mesmo, né? O Brasil é muito grande, não dá para querer abarcar. Eu acho que realmente tem que ser os grupos que localmente vão se unindo e fazendo a diferença, buscando estratégias a partir do momento que está lá publicado no Diário Oficial da União, vamos lá, gente, né? Vamos começar essa ação conjunta. Vamos para cima. Então eu acho que esse é o meu recado, assim, que eu gostaria de deixar aqui finalmente da nossa conversa, para que vocês acreditem e unam forças e vamos trocando figurinha, mas a ação local ela vai ser muito importante. Vamos acreditar, né? E lutar por isso juntos aí. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês também. Ana? Eu agradeço também, né, o convite, a oportunidade de estar aqui com o Leandro, com a Roberta, duas pessoas super queridas, e poder estar aqui representando as pessoas com EB, né, e tendo participado de todo esse processo desde lá de 2019, então é bastante trabalho, então a gente fez esse trabalho que precisava ser feito no alto nível. Só que não adianta a gente fazer esse trabalho aqui no alto nível e a gente não fazer esse trabalho aqui na ponta, aqui no baixo nível, que é no seu município, no seu estado.
Então, esse é um momento de nós, pessoas adultas com EB, nós nos empoderarmos. A gente tem um documento que nos empodera. Então, a gente tem que usar esse poder que esse documento nos traz para que a gente não precise ficar pedindo migalhas. Que a gente não precise ficar implorando ali para o Estado ou para o município ou para a ONG que faz um trabalho ali de assistência. Mas a gente realmente correr atrás dos nossos direitos. Porque os nossos direitos, eles não estão lá no documento. E a gente tem agora esse poder, só que a gente vai ter que brigar por ele. Pois é. Não, é uma briga de cachorro grande, mas a gente já fez a briga aqui em cima. Problema. Agora a gente precisa que cada pessoa faça a briga aqui embaixo para que no seu estado, para que no seu município, você receba e você realmente tenha a qualidade de vida. Porque uma coisa muito importante que eu aprendi quando eu comecei a frequentar os eventos internacionais e ver a quantidade de pessoas adultas que estavam lá, era elas dizerem, olha, tudo bem, tem uma série de pesquisas, a gente está evoluindo, a indústria farmacêutica está evoluindo, as pesquisas em genética estão evoluindo, ok. Só que se a gente não tiver qualidade de vida hoje, a gente não vai estar daqui a alguns anos para quando a gente tiver um tratamento sistêmico que realmente funcione, né? Então, a gente precisa de vida hoje. A gente precisa de qualidade de vida hoje, agora, nesse momento. E esse documento nos empodera. Então, nós temos que tomar posse disso e, a partir daí, acionar todo esse meio, acionar os profissionais de saúde, acionar a defensoria pública, associação ou advogado, da maneira como for possível ali para cada um, de acordo com a sua realidade, para que a gente tenha qualidade de vida no dia de hoje, para que a gente continue aumentando a quantidade de adultos e a EB deixe de ser uma doença só de criança. Perfeito. Perfeito. Ó, fantástico esse bate-papo, adorei, fluiu e muito, acho que foi muito bacana. Pelos comentários aqui eu não consegui acompanhar. Eu vou aproveitar só a Tita e a Cristiane, se não me engano, e tiveram mais alguns outros. Eu cheguei no final e perdi, como que eu faço? Não sofre, não. Todas as lives estão gravadas dentro do nosso canal nas redes sociais da Débora. No nosso canal do YouTube, entra lá, assina o canal, marque o sininho, você vai receber toda a notificação. Está cheio de conteúdo, como a Roberta e a Ana disse, não só falando de tratamento de curativo daquilo, mas de diversos profissionais com informações super ricas, atualizada e direcionada para vocês. Então, quem não pôde assistir com a gente na live hoje, Roberta, pode acompanhar nas nossas redes sociais, viu, Ana? Pode ver no nosso canal do YouTube. E na próxima que a gente vai tendo, acompanhe as nossas redes sociais que vocês vão sendo notificadas das outras que vão acontecendo. Eu aproveito para finalizar e peço a todo mundo que vire do avesso, que vamos usar esse movimento nesta semana nós, divulgue, acompanhe, poste sua foto, procure seu... Se você estiver em busca de material de inspiração, entre no nosso site, nas redes sociais, manda sua foto, se você quer fazer um cartaz personalizado, a gente faz e devolve para você com o maior prazer. Mas não deixe da gente virar do avesso. Marque a Débora, marque o hashtag Vira do Avesso, a gente acompanha e divulga. E aproveito e agradeço os nossos patrocinadores e apoiadores de todos os projetos que a gente tem, Convatec, Illumina, Urgo, a Amerit, que sim, sem todas essas iniciativas, para a gente ter feito todos esses programas que a gente desenvolve, não seria possível fazer todo esse trabalho. Roberta, muitíssimo obrigado pela agenda, obrigada, pela participação e por essa pessoa dentro da comunidade EB que você é e significa. Ana, muito obrigado por você também participar, colaborar e ajudar com todos nós. Um beijo grande a cada um que participou e acompanhe com a gente as próximas lives. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Tchau, obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.